Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É um grande prazer, uma honra estar novamente aqui para a gente conversar um pouquinho sobre assuntos importantes da nossa sociedade civil. Muito bom estar com vocês. Bom dia, Diego. Tudo bem? Vamos aqui aguardar um pouquinho só as pessoas entrarem para a gente iniciar mais uma conversa dentro dos negócios sociais, né? Mais uma conversa sobre terceiro setor. Bom dia, Edgar. Tudo bem, meu amigo? Muito bom estar com vocês por aqui. Sempre um grande prazer, uma grande honra mesmo estar aqui conversando um pouquinho e passando um pouquinho de nossa vivência dentro aí do terceiro setor, dentro dos negócios sociais. Para quem não conhece, nós estamos atuando na área do terceiro setor dos negócios sociais há mais de 10 anos, fomentando, difundindo, passando informações, assessorando, né, empresas num modelo de negócio que possa gerar impacto social, impacto ambiental. Então é muito importante a participação de todos. Hoje a gente vai registrar aqui, falar um pouquinho sobre política pública, né, e as organizações sociais, o que existe aí de ligações entre as organizações sociais, as organizações da sociedade civil e as políticas públicas, né? Lembrando aí que nossos vídeos, né, essas lives, né, para as pessoas que não podem assistir nesses horários, né, que às vezes são horários difíceis para as pessoas conseguir conciliarem, né? Elas ficam gravadas no IGTV, né, do Instagram, e também no nosso canal do YouTube, canal do Biro Social, né? Todas elas gravadas com os vários temas que a gente vem trazendo e desenvolvendo e colocando aqui para vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho de políticas públicas, né? O que é isso, na verdade? O que a gente fala de política pública? É só dever do governo, do Estado? Como que funciona isso, né? O que na verdade a gente quer dizer com isso? Nós estamos, né, numa semana, né, que acabamos de eleger, né, muitos prefeitos, apesar que muitas cidades ainda têm segundo turno, né, e vereadores, né. No Brasil nós estamos falando perto de 6.000 municípios, né, acho que são 5.600 municípios no Brasil, né, que foram eleitos. Alguns já elegeram os seus prefeitos, outros ainda vão para segundo turno. Nós estamos falando em mais de 60.000 vereadores eleitos, né? Estamos em plena época realmente de eleições, né? No Brasil, eleições municipais, vereadores, aí em outros países, eleições aí para presidente. E aí a gente pergunta, né? São esses representantes, né, dos cidadãos os responsáveis pelas políticas públicas? Eu vou deixar essa pergunta assim. São só esses representantes os responsáveis pelas políticas públicas? As políticas públicas, elas afetam todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, de raça, religião, nível social. Todo mundo é afetado com as políticas públicas, né? E hoje em dia, atualmente, o que a gente espera desses representantes, né, que nós elegemos? As responsabilidades dos representantes populares que nós acabamos de eleger, em muitos casos, né? A função deles é promover o bem-estar da sociedade. Ponto. E o bem-estar da sociedade está relacionado com ações bem desenvolvidas, né, e executadas nasquelas áreas que a gente está acostumado a saber, que são as áreas dos direitos sociais, né? Áreas de saúde, educação, meio ambiente, habitação, lazer, transporte, segurança, né? Enfim, né, esses representantes devem contemplar, né, com as suas ações, uma qualidade de vida como um todo, para toda a sociedade.
E então, a partir desse princípio que para atingir bons resultados, resultados satisfatórios, né, em todas essas áreas, os governos federal, os estaduais, municipais, se utilizam das políticas públicas. Mas o que é isso, né? A gente está falando política pública, política pública. O que é isso, na verdade, né? E aí eu quero trazer para vocês, assim, alguns conceitos, né, para falar um pouquinho disso, mas, na verdade, dois conceitos muito importantes. O problema público e a política pública. Se a gente tem um entendimento bem claro do que é um problema público e do que é uma política pública, o resto é fácil a gente entender, né? Primeiro eu vou falar de problema público, né? O que é um problema? O que é um problema público? É alguma carência ou algum excesso que existe na sociedade, né? Carência é o excesso. Então, por exemplo, quando a gente tem muito mosquito, né? A Aedes aegypti, que está causando doenças, isso é um problema público. Quando a gente tem uma escassez de crédito no mercado, isso também é um problema público. Quando a gente tem pessoas passando fome, né, morrendo de fome sem alimento, isso é um problema público. Quando a gente tem um aumento de violência nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, isso também é um problema público. Se a gente fizer uma comparação, né, que fica legal quando a gente faz isso, meio que um paralelo, né, quando a gente fala em política pública e a medicina, por exemplo, né, é mais ou menos falar o seguinte, né, o problema público é como se fosse uma doença, é como se fosse uma doença em algum organismo, né, no caso, o organismo social, de uma sociedade como um todo, certo? O problema público, ele pode ser de áreas do meio ambiente, áreas da economia, gestão pública, saúde, educação, todas as áreas de intervenção, né? Então, o que é essa tal de política pública, né? Se o problema público é como se fosse uma doença, a política pública é o tratamento dessa doença. É praticamente isso. A gente tem a política pública como uma tentativa de intervenção para reduzir um problema público. Basicamente é isso, né? Dá para entender, né, esse conceito do problema que existe e da política que você vai resolver esse problema, para intervir e resolver o problema. Então, quando a gente tem, como nós falamos, né, muito mosquito Aedes aegypti causando doenças, né? Você tem muitas formas de atacar esse problema, tem muitas formas de tratar essa doença. Uma delas é, por exemplo, realizar mutirões comunitários para envolver as pessoas, mobilizar, engajar pessoas, né, na luta contra o mosquito. Outra forma é realizar campanhas de combate para verificar as residências, se não está acumulando água. Outra forma, por exemplo, é pulverização com inseticida. Existem várias formas, né? Existem várias formas de fazer com que o problema seja diminuído, né? Então, uma política pública, ela é uma diretriz voltada para resolver um problema público. É isso. E a palavra política, né, quando a gente fala, parece muito só governo, né? Política é um sinônimo de diretriz. Por exemplo, numa empresa, quando a gente fala assim, a política de salários daquela determinada empresa. É aquela forma que a empresa tem de conduzir os salários, de estipular remunerações e tal. Numa escola, por exemplo, a gente fala a política de bolsas. Aquela escola tem uma política de bolsas de estudo, né? O termo em política é uma diretriz, é a forma com que aquela escola conduz a oferta às bolsas de estudo. Aí quando a gente leva para o nome política pública, é uma diretriz pública. É uma diretriz voltada para resolver um problema público. Basicamente é isso, né? E aí a gente fala assim, nós temos muitas formas. Quais são essas formas que existem para a gente operacionalizar essa política pública? Como a gente pode trabalhar com isso? Ou melhor, quais os instrumentos de política pública que estão disponíveis para nós, né? Não importa se a gente é um analista público ou somos tomadores de decisão pública.
para que a gente tenha à disposição, é como se fosse uma caixinha de ferramentas que a gente abre, né? E vai pegar uma ferramenta ou outra para fazer uma intervenção de acordo com a necessidade. Então nós temos alguns instrumentos para fazer política pública. E aí eu também acho importante a gente colocar aqui a questão que política pública não é um monopólio do governo. Não é somente o governo vai se utilizar. Existe um debate mundial muito grande sobre o papel do governo, né, o papel do Estado, o papel do mercado e da sociedade na resolução de problemas públicos, né? A gente pode falar que existe versões de como tratar isso, né? Não apenas o governo faz política pública, mas a sociedade também faz política pública, junto com o mercado, as empresas privadas, né? São os três setores, né? Esses três setores em conjunto fazem uma política pública. O que eu quero falar com vocês é sobre os instrumentos de política pública. Instrumentos são formas de operacionalizar essas diretrizes para resolver os problemas. Quando a gente fala em política pública ou pensa numa política pública, talvez a primeira coisa que vem na cabeça da gente, a gente pensa numa lei. Fazer uma política pública parece que é um sinônimo de ir lá no Congresso, ou na Câmara dos Vereadores, ou nas assembleias estaduais e fazer um projeto de lei. Nós sabemos que essa é uma das formas de fazer uma política pública. Sim, elaborar uma lei, um projeto de lei que venha dar uma diretriz para resolver um problema público. Vamos fazer de novo aí uma comparação com a área médica, né, com a medicina. É praticamente como falar em remédio, né? A gente está doente e a gente pensa em remédio. Mas não é só o remédio que é uma forma de tratar a doença ou um problema público, né? Certo? As leis são uma das formas de fazer uma política pública. Tem uma lei de responsabilidade fiscal, é uma política pública. A lei 8666, né? Aquela lei de licitações, né? Que regula a relação, né, das entidades privadas com o governo, é uma política pública, né? A Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né, para a gente dar o encaminhamento correto dos nossos resíduos, das nossas cidades, nossos condomínios, nossas casas, é uma política pública. Mas essa é só uma forma de fazer política pública. Existem outros instrumentos, outras ferramentas que a gente abre a caixinha lá e vai utilizar para determinado problema. Vou falar para vocês, por exemplo, que é possível fazer campanhas. Campanha do agasalho, campanha da vacinação, campanha do aleitamento materno, campanha de doação de órgãos. É uma forma de induzir o comportamento da cidadania, né, para diminuir alguma escassez ou algum excesso, certo? Para a gente resolver um problema público. Então, uma campanha pode ser sim uma política pública. Um outro instrumento, vamos dizer assim, de política pública são os prêmios, né? Você pode fazer, você pode, em vez de multar, em vez de fazer uma lei, uma punição, criar uma premiação. Por exemplo, tá? Eu vi uma notícia aqui interessante sobre o sistema judiciário. No sistema judiciário, né, tem o Conselho Nacional de Justiça, instituiu um prêmio que se chama Inovare. É uma premiação dada, né, para os funcionários mesmo, tá? Para as melhores práticas dentro do Poder Judiciário, para que os órgãos, né, do Poder Judiciário se esforcem em melhorar o atendimento, diminuir a burocracia, informatização, aumentar a informatização, aumentar a velocidade da resolução dos processos, né? Tudo isso são formas de induzir um comportamento lá do Poder Judiciário. E não foi feito através de pacote de medida do governo, nem do legislativo, nem do executivo. Mas o judiciário instituiu isso, é uma política pública. Por quê? Ele quer resolver um problema público, que é a morosidade do Poder Judiciário. Então, a premiação é uma ferramenta, é um instrumento de política pública.
Outro instrumento muito comum são as obras. Obra é um tipo de política pública, né? Quando você faz um conjunto de obras, por exemplo, um PAC, né? Um Programa Nacional de Aceleração do Crescimento, projetos de programas estaduais de obras, estrada, projetos para melhorar uma infraestrutura de uma comunidade, para diminuir um problema, né, da infraestrutura, de esgoto, de energia, de água. Essas obras são instrumentos, né, para você resolver rodovia, ferrovia, enfim, né, construção em geral na obra, construção de creche, construção de escolas. Esses pacotes aí também são políticas públicas. Outra forma de política pública é criando, por exemplo, multa, taxa, imposto, que é muito conhecido, né? Quando a gente quer que as pessoas parem, né, ou diminuam um tipo de comportamento, né, que não é benéfico, a gente coloca essa política pública em prática. Então, por exemplo, desmatamento. Você quer que as pessoas parem de fazer desmatamento, avançar sinal vermelho nas ruas, diminuir a velocidade, a gente quer que as pessoas parem de fazer isso, é criado um sistema de multa, um sistema de pontuação na carteira, são várias formas, né? O bafômetro, por exemplo, são várias formas de você se utilizar desses instrumentos, né? Para isso é fazer política pública, para resolver um problema. No caso, a gente tenta proibir ou coibir algumas ações da população que vai causar algum dano, algum risco de vida. Então, como a gente pode definir, né, em linhas gerais, o que são políticas públicas, né? São diretrizes voltadas para o enfrentamento de algum problema público. E se a gente quer aquela relação com a medicina, de novo, vamos fazer aquela relação, é como se fosse problema público é doença, a política pública é o tratamento. E os instrumentos de política pública são os vários modos de você fazer aquela intervenção médica, né? Pode ser uma cirurgia, pode ser tomando um remédio, até um tratamento psicológico. É isso, né? É através de leis, de obras, premiações, campanhas, taxas, multas, que a gente pode tratar os problemas. Ou instrumentos de políticas públicas para tratar problemas públicos. Esse é o conceito. E é importante a gente falar que esse conceito não quer dizer somente gestão. Quando a gente fala conceito público, né? Essa palavra pública não quer dizer somente governo, gestão de governo, mas é um âmbito mais amplo, é de interesse público, que passa pelo Estado, governo, que é o primeiro setor, pela iniciativa privada, que é o segundo setor, pelas organizações da sociedade civil, que é o terceiro setor. Isso é quando a gente está falando em conceito de interesse público. Então a gente fala assim, vamos dar uns exemplos de políticas públicas que nós participamos, né, que a gente está entendendo como é política pública. Nós vamos trazer alguns exemplos assim que a gente está vivenciando, né, junto. Aqui em Campinas, em São Paulo, tem uma associação, chama-se Associação A Esperança. Acho que até já comentei em outra oportunidade com vocês, né? Ela atua aqui no Parque Uziel e no Jardim Monte Cristo, de um jovem que chama-se Robson. Essa associação ela tem como finalidade, objetivo, atender emergencialmente moradores de rua e famílias das comunidades de muito carente da região, do Parque Uziel. Tem uma ideia, eles estão atendendo em média por mês 200 famílias, desde cesta básica, roupa, auxílio emergencial, capacitação profissional para o trabalho, né? Já fazem isso há muito tempo. Atendem em média 100 moradores de rua, aí com alimentação, com aquela parte de higiene, né? O banho, fornecendo roupas, um local para dormir até o primeiro emprego. E aí aluga para eles uma pensão, um quarto, e aí cumpriu esse papel, atendeu o emergencial e deu um direcionamento. Um importante trabalho que esse pessoal tem feito. Qual foi o problema público?
moradores de rua em vulnerabilidade social extrema e famílias passando fome. Esse foi o problema público. Qual foi a política pública implementada? Foi campanha. Então, lá o Robinson começou a fazer campanha junto às empresas lá da região do Parque Uziel, empresas grandes, supermercados, para angariar alimentos para montar a cesta básica e doações. Começou a capacitar voluntários para darem cursos de capacitação para as mulheres na fabricação de pães, de costura, marcenaria para os homens, que aí são os moradores de rua. Esse foi a política pública que eles implantaram. O agente, né, quem foi o ator, né, dessa política pública foi essa organização da sociedade civil, que se chama A Esperança. Foi uma iniciativa privada e acabou envolvendo as empresas. Isso é uma política pública. Não teve ação governamental nenhuma. Outro exemplo de política pública que a gente acompanhou bem de perto também, através de algumas entidades que a gente está participando, são as creches em São Paulo. Em São Paulo, aqui no município de São Paulo. O Centro de Educação Infantil, né? Existia uma demanda muito grande por volta de 2015, 2016, de creches em São Paulo. Educação infantil. Olha a solução causada. Qual era o problema público? Demanda de creches, né, para crianças de 0 a 6 anos. A prefeitura não estava conseguindo atender a população. Existia aí uma falta de creches para atender. Qual foi a diretriz? Né? Qual foi a política pública implementada? Né? O governo municipal criou um decreto em 2016, se não me engano, para envolver as organizações da sociedade civil, para resolver esse problema público. E criaram aí, usando da legislação que existe, né, federal, os termos de cooperação. Né? Como funciona isso? Né? O poder público, as prefeituras, fizeram um chamamento para as organizações sociais a participarem no sentido de ofertarem vagas nas creches privadas e subsidiando de certa forma, com algum momento, para colaborar, por isso chama termo de colaboração, colaborar com o ente público. Isso resolveu um grande problema dessa demanda das creches nessa época. O ator, né, o agente, quem iniciou esse processo foi o governo municipal, no caso, né? E com a participação diretamente da organização da sociedade civil. Você percebe isso? É uma política pública, foi uma política para resolver os problemas das creches municipais envolvendo a iniciativa privada. Temos um outro exemplo muito interessante que é bem assim de quem partiu, né? Quem foi o agente que propôs essa iniciativa. Uma escola privada lá em Santana de Parnaíba, aqui próximo a São Paulo, né? Uma cidade, um município grande próximo a São Paulo. A escola Fernão Gaivota. É uma escola de ensino infantil até o ensino médio, Maplebert. Lá o empresário, né, Roberto Fragoso e a Cidinha, né, são os empresários que estão à frente desse projeto. Ela é uma escola social. Qual era o problema público, né, dessa comunidade lá da cidade? Né? As crianças da rede pública estavam sem o contraturno escolar, quer dizer, depois que saíam, ou do período da manhã ou da tarde, né, da escola pública, ficavam na rua, estavam se envolvendo um pouco com drogas, estavam se ficando à margem. Então, existia um problema público do contraturno escolar para essas crianças. Qual foi a intervenção? Né? Qual foi a política pública adotada? Essa diretriz foi uma iniciativa da escola privada, em oferecer para a prefeitura o contraturno escolar, aulas complementares. E a prefeitura realizaram um acordo de cooperação com isso. Então foi elaborado, até nós participamos muito disso lá, um decreto municipal para estabelecer as relações entre o poder público, prefeitura e as organizações da sociedade civil. O agente, né, o ator, foi uma empresa privada, foi uma organização da sociedade civil, a Colégio Fernão Gaivota, que teve essa ação de propor
A política pública foi proposta por ele, houve aí a colaboração depois do poder público, que entendeu a necessidade, então iniciativa privada mais governo municipal, para resolver um problema público, criaram essa política pública. Aí nós temos um exemplo muito bonito, que eu fiquei conhecendo, né? Tinha ouvido falar já, mas eu conheci mais de perto, detalhes, né? Eu tive a semana passada, retrasada aí no Rio, e fiquei conhecendo através aí do Samuca, que está aqui, entrou, eu vi, muito bom ter vocês aqui, que se chama União Rio, lá no Rio de Janeiro, né? Uma coisa muito interessante, que é uma política pública. É um grande exemplo, dos maiores exemplos de política pública, né? Um grande exemplo da sociedade civil organizada para resolver um grande problema social nesse momento que todos estamos vivenciando de pandemia. Fiquei sabendo disso através dele, que é um dos organizadores do SAMUC, um dos patrocinadores desse projeto. União Rio é um movimento voluntário da sociedade civil do Rio de Janeiro, que reuniu e reúne pessoas e organizações, né, da sociedade civil sérias, comprometidas com o Estado, com os problemas do Estado, são voluntários, né? Eles fizeram um levantamento das principais demandas para reduzir os impactos do Covid-19 na comunidade carente. Angariaram através de projetos de doações, e essas doações elas são destinadas aos profissionais que estão na linha de frente, né, da luta contra o coronavírus, e para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. O foco foi definido para que os profissionais pudessem exercer suas funções com segurança, né, principalmente para que também não fossem vítimas fatais da pandemia, né? E para dar suporte para as milhares de famílias que vivem em favelas, em áreas de vulnerabilidade social, que ficaram impedidas de trabalhar. Foi algumas organizações sociais e patrocinadores, inúmeras empresas privadas. Foram aí mais de 50 empresas privadas. E eu vi, né, no site, vocês podem olhar no site, que é uniãorio.org.br, que ele é atualizado diariamente, até 13 de novembro passado agora, mais de 75 milhões de reais foram arrecadados. É um valor muito expressivo. Foram atendidas mais de 250 mil famílias emergencialmente. Nós estamos falando aí 250 mil famílias e mais de 1 milhão de pessoas que foram atendidas, né? E segundo lá as informações do site, né, mais de 40 milhões foram destinados para leitos e para EPIs. Mais de 30 milhões para as cestas básicas. Muito legal, um movimento interessante. E União Rio não tem natureza jurídica, não é uma associação, não é uma empresa privada. Na realidade, a União Rio foi uma iniciativa privada que constituiu, lógico, movida, orientada por alguns, que tem até a Ernst Young como uma empresa de auditoria junto dela para mostrar a transparência disso. Olha que interessante, problema público. Qual era o problema público? Famílias das comunidades lá carentes do Rio de Janeiro, sem emprego, sem alimento, em condições de vulnerabilidade social. Qual foi a política pública? Qual foi o direcionamento, a intervenção? Campanhas para arrecadar fundos para a compra de equipamento de saúde e alimento. Não teve nem envolvimento do governo, de forma alguma. O agente disso, o ator, né? Quais foram os atores dessa iniciativa? Iniciativa privada, segundo setor, as organizações da sociedade civil, terceiro setor. Atuaram numa primeira fase emergencial, ainda estão atuando numa fase emergencial. E o bacana que a gente está vendo é que existe uma vontade de dar uma continuidade para uma sustentabilidade. E é importante a gente verificar que é possível fazer, né? Quero agradecer a presença aqui da Lela, do Ricardo, da História Mais Bonita que está aqui.
Instituto Quintal, minha amiga Lara, que está colocando realmente aqui que a união entre os setores fortalece as soluções para os problemas públicos, né? Trabalho de inteligência que vocês desenvolvem é fundamental para alcançarmos esse fim. Mãos dadas, né? A gente está falando isso, que é uma forma fantástica, né? Agradecer a presença e a participação de vocês aqui. E a gente percebe que dá uma continuidade nesse processo, né? Não pode ser só emergencial. Nós vamos partir lá e a gente faz todo interesse em começar a fazer parte disso. Estamos começando aí a montar algum projeto em parceria com todas as pessoas aí do União Rio, em especial também com o Samuca, para dar uma continuidade, uma sustentabilidade agora depois desse auxílio emergencial. Lá foram monitoradas, foram classificadas mais de 100 organizações da sociedade civil, né, as ONGs, dentro de inúmeras comunidades do Rio de Janeiro. Então agora, depois do emergencial, como fazer para que essas entidades tenham uma sustentabilidade, capacitação dessas entidades para darem uma continuidade. Então é um outro processo, uma outra ação, uma outra política pública que vai ser traçada. Então a gente percebe, né, que fazer política pública é todo mundo, né? Todo mundo faz política pública de alguma forma, né? Nós podemos fazer, né? Existem legislações, decretos, resoluções, normas, inúmeras, né? Que são desenvolvidas para criar um cenário que a gente possa ter um equilíbrio entre a iniciativa privada e o serviço público, que permite a participação da iniciativa privada como complemento das ações do Estado. E quando a gente fala, né, a gente sempre fala muito nisso, esses modelos de negócios de impacto social. Isso é um modelo de negócio de impacto social. Esses casos que a gente trouxe é um impacto social, é um modelo de negócio de impacto social, iniciado pelo governo ou iniciado pela iniciativa privada, iniciado pela organização da sociedade civil. Esses modelos sempre unem as empresas, as organizações da sociedade civil e o governo. E esses modelos podem gerar atividades, instrumentos de intervenção, ações para resolver problemas públicos, problemas sociais, problemas ambientais. Essa é a importância das organizações sociais, a importância das organizações da sociedade civil nas políticas públicas. Então, é quebrar um pouco esse mito, né? Política pública é só o governo que faz, é só o Estado, não é nossa responsabilidade, é de todos a responsabilidade. Todo mundo pode fazer a política pública, influenciar de alguma maneira. E estamos em pleno momento ainda, né, de eleição, né, porque ainda temos até segundo turno para muitas cidades do Brasil ainda, né, como comentei no começo, quase são 5.600 municípios elegendo prefeitos, mais de 60 mil vereadores, né? Cabe a nós também e a eles esse direcionamento, essas diretrizes, essas políticas públicas. Essa é a grande importância das organizações da sociedade civil na influência nas políticas públicas, né? Aqui quero agradecer também sempre a presença aqui da Ana, a presença aqui tantos amigos que a gente tem visto aqui, né? Da Lela, do Ricardo, da Ana, do Edgar, aqui a presença aqui, inclusão social nas escolas, um trabalho muito interessante que faz política pública quando trabalha na inclusão das escolas, né? Temos tantos amigos aí que conseguem ter essa visão, né? E o que a gente tenta trazer aqui é justamente isso, né? Despertar nas pessoas esse interesse para aprender, a procurar, a verificar esses assuntos, né, que nós podemos estar trabalhando e fazendo a diferença, né, na vida de muita gente, né, trabalhando de forma transparente, com propósito na nossa vida. Isso é muito bom, é uma coisa que traz muito prazer para nós. Ok, gente? Eu agradeço. Olha, essas conversas nossas, essas lives que a gente coloca, ficam no IGTV aqui no Instagram,
para ser replicado, passar para as pessoas, né? Também ficam no canal do YouTube do Biro Social e estão aí disponíveis, né, para quem não pôde assistir, poder verificar em um outro momento, né? A gente faz algum assunto curto, né? A gente procura não estender muito, que as pessoas nesses horários, né, 10, 10 e pouco, é horário de muita atividade para todo mundo, né? Então a gente traz um pequeno assunto para debater, para que isso possa gerar interesse nas pessoas. Estamos à disposição, podem entrar em contato com a gente, por e-mail ou aqui em inbox mesmo, para a gente poder continuar com esses temas e passar um pouquinho mais da nossa experiência para vocês. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. É uma grande honra ter vocês aqui. É um prazer estar falando com vocês e passando as informações para a gente. Obrigado, Lara, Ana, Ricardo, Edgar, tantas pessoas bonitas que estão por aqui acompanhando a gente. Um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, gente.